mostrar aqui o livro pelo professor Daniel Lins, Lampião, homem que amava as mulheres. A foto aqui da Major de Castro no filme do Rosenberg, Cariri. Por isso que dá. Muito bonita. Olha que maravilha. O professor, Lampião amava mesmo as mulheres, como o senhor deixa entender no seu livro, porque é um lado que a gente desconhece até, né? Dessa figura. Claro. Lampião amou muitas mulheres, e amou sobretudo as mulheres a partir de 1930, quando ele conheceu Maria Bonita, que abriu as portas então do cangaço às mulheres. As mulheres foram realmente amadas. Quando você conversa hoje com as poucas cangaceiras que estão vivas, né? Poucas falam sobre Lampião sem chorar. Quer dizer, o que as cangaceiras escreveram, ele era pai, ele era irmão, ele era filho. É muito bonito. Eu fiquei muito emocionado trabalhando com esse livro, porque são muitos anos de pesquisa de cangaço, sobre o cangaço, mas um trabalho muito para a tese, para as universidades francesas, americanas. E dessa vez eu entrei, inclusive, em língua portuguesa, no meu país, e foi uma grande emoção encontrar essa humanidade do Lampião. Não retira em nada o lado duro, o lado bruto do Lampião, mas dá a Lampião uma humanidade que é sua, que é minha, quer dizer, a violência é totalmente natural em todo homem. O problema é a direção dessa violência, como é que ela vai ser dirigida. Com a chegada das mulheres, Lampião não poderia absolutamente ser violento como ele era antes, da mesma maneira. Não é que ele vai parar de matar nem se vingar, mas ele não vai matar e se vingar da mesma maneira que ele fazia antes. Com a chegada das mulheres, as mulheres exigiram que Lampião fizesse essa pergunta, por quê? Que isso não existia. Por que eu estou matando? Então a coisa muda. Elas criaram quase uma espécie de estética em relação à morte. Isso é a mulher que vai trazer essa sabedoria, né? E ela sempre traz. Que estética é essa? Você imagina que antes eles matavam, porque a coisa começou com a vingança. Daqui a pouco Lampião transforma o cangaço no meio de vida. Depois, então, começa a fazer conchavos com coronéis e com grupos políticos, com a própria aristocracia. Lampião trabalhou com todas as classes sociais confundidas, foi apoiado por da aristocracia da terra, do Nordeste, ajudado pelos pobres também, coiteiros, mas Lampião não tinha absolutamente nenhuma questão estética nem ética. A história dele era, de qualquer maneira, tem que matar, mata. Com as mulheres, ele teve que perguntar por quê. Porque Maria Bonita queria saber por quê. Mas por quê? Por que você vai matar esse escoteiro venezuelano que está perdido aqui nas Caatingas? Esse menininho que ele amarrou num pau, né? E Maria Bonita vê aquele garoto de 21 anos, Lampião deixou o garoto completamente nu, ele gostava muito disso, né? Para humilhar, você sabe, no Nordeste, deixar uma pessoa nua é uma grande humilhação. E Maria Bonita chega e encontra aquele garotinho amarrado na árvore. Maria diz, mas que história é essa? Mas por que você está aí? Você é tão bonitinho, começa a brincar com ele, né? Pergunta o nome dele, vai ver Lampião, diz, Lampião, por quê? Mas por que você vai matar esse garoto? Então, esses exemplos estão cheios. Não, absolutamente não. Ufa. Não. Depois ele soltou, então, e o garoto foi embora, porque era um viajante, como você tinha nos anos 70, todo esse retorno da juventude, os caminhos de Katmandu, a Índia e tudo isso. Naquela época eram os caminhos do Brasil. E existe uma série de exemplos onde Lampião e os cangaceiros não poderiam mais matar da mesma maneira que matavam antes. E essa estética que eu falei é a relação com o corpo morto. Quando uma cangaceira ou um cangaceiro era morto, depois que as mulheres chegaram, no cangaço, a relação do cangaceiro, sobretudo de Lampião, com o morto não era a mesma. Eles tentavam recuperar o morto, levar, fazer as orações, quer dizer, mudou tudo. E quando a mulher chega na história da humanidade, muda tudo mesmo, né? E Maria Bonita foi realmente a mulher mais importante nessas mudanças? Eu acho que Maria foi muito... Maria foi a grande companheira, sobretudo porque Maria, ao chegar no cangaço, ao ser aceita, porque foi ela, né? Que fez aquele primeiro gesto de rebelião, porque imagina uma mulher naquela época, entre aspas, cantando um homem. É Maria Bonita que diz, eu estou apaixonada, eu quero Lampião, estou satisfeito com meu marido, ele é estéril. Você sabe que um homem estéril no Nordeste assim é triste, é como se o seu casamento não fosse válido. Lampião sofre 2 com dia, porque ele é profundamente tímido, né? Tímido como uma criança, e finalmente, quando ele chega a Maria Bonita, ele encontra uma mulher que era uma guerreira também. Que não estava lá absolutamente para adocicar a vida de cangaço. Ele era capaz de violência, se fosse necessário. Quanto mais, eu estou aqui ouvindo o professor Daniel Lins falando, se vocês de casa estão tendo essa mesma sensação. Quanto mais a gente ouve falar nessa história da vida de Lampião, na história do cangaço, mais eu tenho vontade de ouvir. A coisa também do bandido que se torna herói, esse fascínio que a gente tem até por isso.
deveria ser um pouco mais compreendida essa história, não é? Sobretudo, por exemplo, nesse trabalho, que vai ser o primeiro em língua portuguesa, não é? Eu digo primeiro em língua portuguesa porque eu escrevi outros em outras línguas, não é? Você, ao ler esse livro, é incrível. É um livro acessível? É um livro fácil acessível. leitura? Não é um livro acessível no sentido banalizado, mas qualquer pessoa com Mário entende esse livro. Apesar de ser um livro que lhe custa pensar, mas aqui você tem a história de Lampião, como é que eles viviam, que horas eles iam dormir, como é que eles comiam, como é que eles faziam, como é que eles tinham relação amorosa, e os filhos nessa história. Como é que essas mulheres faziam, e os remédios, Professor, e os sonhos, tudo daqui, né? Desculpa lhe interromper. O que a gente tem visto, houve uma revolta do cinema em relação ao cangaço, e isso é maravilhoso, a gente viu excelentes filmes como o filme do Rosenberg, Por Isso que Dadá. O senhor acha que essas figuras têm sido bem retratadas nesses filmes? Olha, a questão dos filmes é que cada cineasta, ele faz do filme um pouco, ele coloca a imagem, na sua própria imagem de criança. O Rosenberg, por exemplo, fez um filme belíssimo, né, que nos ofereceu essa fotografia maravilhosa, não é? Ele tela o quê? A imagem de Corisco e Dadá e do cangaço que a avó dele deu para ele. É isso que é bonito. Então não se pode procurar se é verdade ou se não é. Ele trabalhou com o imaginário. Tem que a carga de imaginário? emoção A dele. história da avó. Eu pergunto, que Dadá, que eu conheci bem Dadá, como ele também conheceu, né? Mas Rosenberg, qual é a tua Dadá? Porque não é a minha. Mas a Dadá dele também é muito bonita, né? A Dadá do Rosenberg, ela tem medo, ela corre, ela quer voltar para casa. Olha, nós sabemos que a Dadá real não era isso. Mas essa Dadá do Rosenberg é a Dadá segundo a avó do Rosenberg. E qual é a sua Dadá? Quem era? É a Dadá que eu conheci, com a qual conversei, e que era a Dadá do cangaço. Mulher fortíssima, a mulher mais dura do cangaço, mas quem lê aqui vai encontrar a Dadá, e as declarações dos próprios cangaceiros e suas próprias. Mulher que não hesitava absolutamente, se necessário, para um cabra safado, como ela dizia. Quer dizer, mais forte do que Dadá. Olha que tem muita mulher por aí, pelo mundo afora, seguindo esse exemplo da Dadá. Mas o exemplo das mulheres que estão castrando não são as mesmas razões. Não é? Hoje, as mulheres que estão castrando, capando, como dizia Dadá, os homens, história pessoal, né? Uma coisa de relação. Que na história do cangaço, o individual quase não existia. Você lutava pelo coletivo. A fidelidade. Era a fidelidade, mas no coletivo. Você não podia fazer nada que colocasse em perigo o bando. Então, quando você tinha, por exemplo, um homem, um coiteiro, por exemplo, ou um militar, ou um soldado, que tentava, por exemplo, destruir o bando através da mentira, através da traição, ela não perdoava. Ela matava mesmo. Quer dizer, era uma mulher fortíssima, ela estava longe de chorar ou de ter medo. Dadá nunca chorou na vida dela. Olha só, Entende? gente, essas figuras maravilhosas a gente encontra aqui no livro do professor Daniel Lins, que vai ser lançado hoje. Vai ser hoje, às 8h30, lá no Museu de Imagem e Som, em frente do Palácio da Abolição, né, na Avenida Estura, Barão de Estura. Está aberto para todo mundo, não precisa convite. Tomar, não uma cachaçinha, mas um uísque com a gente. O uísque que o Lampião gostava, que era White Horse. Gente. Foi o uísque que ele descobriu, porque ele frequentava personagens de alta, o alta baile sociedade. perfumado mostra Exatamente. isso. Ele descobriu na casa do governador, era o Nildes, né? Foi aí que ele aprendeu a conhecer o uísque. Que figura, viu, esse Lampião? Professor, muito obrigada pela sua vinda ao programa. Também. Sucesso com o livro. Obrigadíssimo.